Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Drogaria Teixeira, Grupo Farma, 3 lojas em Lavras. Atendimento por profissionais altamente qualificados. Completo estoque de medicamentos e perfumaria. Tudo isso com os melhores preços. Aqui tem farmácia popular. Entrega rápida e eficaz. Drogaria Teixeira, Grupo Farma. Cuidando do bem mais precioso, sua saúde. Te encontrar no coração é o meu desejo. Ao teu lado caminhar, contigo estar. Um coração para amar é o nosso ponto de encontro, o ponto de encontro da família paroquial. Estamos celebrando o Advento, o terceiro domingo do Advento, o domingo da alegria, a alegria pela proximidade do Natal. A nossa cidade está em festa. Ontem tivemos a grande graça da ordenação presbiteral do nosso irmão, José Ronaldo. Hoje, o neo-sacerdote José Ronaldo reservou esse tempo para estar conosco. Também conosco hoje no programa Um Coração para Amar, uma grande esperança para o próximo ano. Frater Igor. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Obrigado, Padre Giovanni. E é realmente um coração cheio de alegria, né, nesse domingo da alegria também, essa perspectiva de espera, de advento, com a graça, né, de ser um neo-sacerdócio para a igreja, para o povo de Deus, para a congregação. Muito feliz de estar aqui na minha cidade, né, o povo lavrense, o povo que compareceu, que fez presença, que celebrou comigo, e realmente meu coração fica muito, muito agradecido. Padre, muito bom estar aqui com o meu irmão, Padre José Ronaldo, e saudar a todos também de casa e desde já pedir as orações que no ano que vem me torno diácono da igreja, em março, e 11 de dezembro, se Deus quiser, me ordenarei padre na nossa paróquia de Santana. Eu gosto de dizer que a vocação sempre é uma graça de Deus, uma resposta de Deus a uma comunidade orante. Muito rezamos pelas vocações. E hoje, então, temos a graça de poder presenciar aqui 2 vocacionados, um neo-sacerdote e o Frater Igor, nessa fase já quase final da sua formação em vistas ao sacerdócio. Recordando que Lavras tem a graça também de ser a sede do nosso Seminário Deunista, um canteiro de vocações. Há mais de 70 anos, aqui em Lavras, nós temos o nosso Seminário Deunista. Vamos agora, então, ouvir um pouquinho o testemunho, a vida, a caminhada vocacional desses nossos irmãos, neo-sacerdote José Ronaldo e também do Frater Igor. José Ronaldo, partilhe conosco, assim, como é que foi assim, o início da sua vocação? Como que você sentiu esse chamado? Que ano que você iniciou aqui em Lavras o seu itinerário vocacional? Pois bem, eu passei também pelo esse canteiro, né, desse cuidado vocacional no Seminário de Lavras. E antes mesmo de eu pensar em ir para o seminário, eu era muito ativo na igreja, eu tocava, né? A gente tinha o que nós chamamos de um ministério de música, um grupo de jovens, e sempre existia dentro de mim uma certa inquietação. Para responder de uma maneira mais qualitativa, até um pouco mais radical, aquilo que eu sentia que Deus estava me chamando a fazer e realizar. Então, nesse sentido, eu fui procurando, buscando, discernindo, e através das pastorais que eu estava envolvido também, foi ficando um pouco evidente para mim que realmente eu teria que dar um passo a mais. Então, estando em casa com meus pais, eu trabalhava, né, trabalhava aqui em Lavras mesmo, e fui discernindo aos poucos, silenciosamente, não quis divulgar muito, né, tanto é que quando eu decidi, eu contei só para meus pais. Fiquei um ano inteiro sem contar para ninguém, porque eu queria que fosse um momento sério, de discernimento, um momento meu. Eu discerni e em 2004 eu entrei no Seminário de Lavras, fiz acompanhamento inicial com o Padre Maurício, e decidi
sem nenhuma objeção da minha família, a família acolheu bem, e meu pai, minha mãe, coisas que eles sempre me disseram desde o primeiro ano de seminário até hoje, quando eu cheguei em casa, nesses dias antes da ordenação também. Meu filho, você está feliz? Se você estiver feliz, nós também estamos felizes. E de lá para cá, de 2004 até hoje, são 12 anos. 12 anos de formação, passando por vários estados do Brasil, porque a nossa formação ela é abrangente. Então, morei em Lavras primeiro ano, em Brusque 3 anos, Santa Catarina. Morei no Paraná 1 ano, Terra Boa. Morei em Barretos. Depois fiz um estágio que a gente chama de tirocínio em alguma obra nossa. Trabalhei na formação 2 anos em São Luís do Maranhão. Logo ali, né? Logo ali, né? Foi uma experiência belíssima estar no Maranhão também. E daí por diante eu fiquei em Taubaté, 4 anos de teologia, com pastoral no Santuário São Judas Tadeu, todos os fins de semana. Uma bonita experiência, né? Bonita experiência. E tem a graça também de agora, como padre, trabalhar lá no Santuário São Judas Tadeu. Serei padre, o povo de Deus no santuário, atendendo aquela demanda grande de gente que passa por lá, de fiéis, pela devoção a São Judas Tadeu. E com muito carinho, com muito cuidado, fraternidade, conviver também com os meus novos confrades lá naquela casa em São Paulo. É muito bom. Que lema você escolheu para a sua ordenação? Entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. Filipenses 3,16. Né? Ok. Frater Igor, qual que foi assim o início do seu chamado, a sua inspiração? Eu e o José Ronaldo entramos juntos no seminário em 2004. Só que nós não nos conhecíamos, né? Apesar de morarmos próximos. A família dele mora na Vila São Francisco e eu moro no Jardim Glória. E eu entrei no seminário de 13 para 14 anos. Então eu entrei bastante novo e diferente do padre, eu não tive uma caminhada de início na igreja. Eu fui descobrir mesmo esse amor por Jesus Cristo com os meus amigos na escola, que eram os seminaristas. Então nós estudávamos na ESEI, eu era um leigo, eu estudava com os seminaristas e lá eu conheci o carisma e lá eu conheci de perto Jesus Cristo. E um dia eles me chamaram para passar o final de semana na casa deles, e a casa era o seminário. E eu fui, e lá eu descobri algo que eu sempre estive buscando, e foi numa adoração eucarística, onde que eu sempre tive aquele anseio de ter um contato com Deus verdadeiramente, um Deus próximo. Não que eu não tivesse, mas por conta das minhas experiências ainda era algo muito pequeno. E no seminário eu tive esse encontro. Então foi a minha primeira adoração eucarística no seminário de Lavras, em 2004, num final de semana. E de lá para cá, eu já tinha o desejo de ir para a Marinha, né? Já tinha feito as minhas provas no Colégio Naval, lá em Angra dos Reis. E desde esse encontro lá no seminário, a minha vida mexeu e eu já não queria ir mais para a Marinha. Eu queria experimentar o estilo de vida que os meus irmãos que estudavam comigo viviam. Eu queria experimentar a vida no seminário. Não entrei com uma certeza, como eu acho que ninguém entra com uma certeza. Nós não lidamos com certezas, mas eu senti esse chamado de Deus. E entrei no seminário e lá eu comecei a conhecer a igreja, comecei a conhecer os tesouros da igreja, comecei a ter contato com os padres, o padre Maurício que me acolheu, me ajudou na formação. E lá eu realmente fui amadurecendo a minha fé. E durante todo esse tempo também de caminhada, como o padre falou, Brusque, Paraná, Barretos, a minha experiência com Deus só foi crescendo e eu tive a graça de ir recebendo essa confirmação vocacional, né? Sou um homem muito feliz, um vocacionado muito realizado. Estamos chegando aí ao final da formação inicial e muito feliz, né? Eu trabalhei no Mato Grosso na formação durante o meu tirocínio e depois vim para Taubaté para estudar teologia e durante os 3 primeiros anos de teologia ajudei na formação também e agora vou morar no conventinho, dando uma atenção maior ao meu diaconato e ao meu estudo, preparando já a ordenação.
No domingo da alegria, que grande bênção! Lavras está em festa com a ordenação do José Ronaldo, hoje neo-sacerdote, e com essa promessa muito próxima da ordenação do fráter Igor. Gosto de dizer que a vocação é sempre a resposta de um Deus providente a uma comunidade orante. Veja, minha irmã e meu irmão, como é importante a oração em família, como é importante rezarmos pelas vocações. Iremos para o nosso intervalo, voltando rapidinho. Mesma terra gira sempre sem sossego, mas existe um rumo certo, a meta és tu. És a meta certa, a direção segura. Drogaria Teixeira, Grupo Farma, 3 lojas em Lavras. Atendimento por profissionais altamente qualificados. Completo estoque de medicamentos e perfumaria. Tudo isso com os melhores preços. Aqui tem farmácia popular. Entrega rápida e eficaz. Drogaria Teixeira, Grupo Farma. Cuidando do bem mais precioso, sua saúde. Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente com o coração. Nós estamos celebrando o 3º domingo do Advento, onde toda a liturgia nos convida a celebrar a alegria pela proximidade do Natal do Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Lavras está em festa, vivendo intensamente esse clima vocacional. Ontem a ordenação do diácono José Ronaldo, hoje o neo-sacerdote nos presenteia com a sua presença no programa Um Coração para Amar. Conosco também o fráter Igor. Partilha conosco também sobre a sua vida, a sua experiência vocacional. Meus irmãos, no mundo marcado pela globalização da indiferença, onde muitas pessoas perdem o sentido da existência, eu tenho essa convicção que Deus sempre chama. A vocação, de fato, é um dom, é uma graça muito presente. Porque hoje, às vezes, tantos jovens não estão correspondendo a esse convite divino. Nós poderíamos talvez perguntar, Padre Giovanni e Frater Igor, para o jovem hoje: jovem, qual é a sua alegria? Talvez essa pergunta ela seja fundamental até para um sentido existencial. Mas não estou dizendo de uma alegria, euforia, mas de uma alegria interior, de uma alegria de um encontro consigo mesmo, de uma alegria de viver realizadamente. E nesse sentido, para viver realizadamente e viver feliz, você tem que encontrar a sua vocação. E só encontra a vocação quem para pensar, para conhecer e entender o que Deus quer de si. E aqui, popularmente dizendo, sem querer puxar sardinha para a nossa brasa, pensando também na vocação matrimonial. Os jovens que se realizam em família, constituem família, têm filhos, se unem à sua esposa, sua noiva, e se realiza e consegue alcançar uma felicidade que não é eufórica, mas uma felicidade interior. Em outras palavras, para casar também tem que ter vocação, não é verdade? Tem que ter vocação, tem que ter vocação. Porque é um chamado de Deus e é um compromisso, tanto entre os cônjuges, o compromisso de vida e um compromisso com Deus, pelo selo matrimonial. E conosco também é assim. Nós temos que ter uma alegria que não é euforia, que vem de dentro, que nos sustenta porque nós temos uma certeza que nós temos uma vocação e nós nos realizamos nela. Por isso que eu pergunto, jovem, qual que é a sua alegria? Qual que é essa alegria interior que você traz consigo, que te faz buscar, caminhar e querer dar uma resposta àquilo que você está escolhendo para a sua vida? Há 40 anos atrás, eu iniciava aqui em Lavras também, a minha caminhada vocacional.
Depois também pude, como fráter, ajudar na formação do Seminário de Lavras por 2 anos. E Deus me dá a graça de voltar a Lavras como padre, né? Estou aqui há 2 anos. No ano passado, assim, eu fiquei preocupado, né? Nós presenciamos mais de 15 suicídios aqui em Lavras, né? E eu moro aqui, gosto daqui. Para mim é uma cidade muito gostosa, muito legal. Como é que você, Padre José Ronaldo, avalia isso? Por que de repente em Lavras, você é lavrense, por que esse alto índice de suicídio? Na verdade, a gente poderia fazer uma análise assim sociocultural e psicológica da situação, mas talvez a gente não precise nem ir tão a fundo. Na verdade, eu acredito que está muito vinculado ao sentido. Porque quem não tem sentido também não tem motivo para viver. Quem não tem motivo para viver, escolhe dar um fim à vida. É claro que nós não vamos emitir nenhum julgamento sobre quem realizou ou quem, infelizmente, cometeu o suicídio em si. Porque também tem outros pormenores que a gente não sabe e não conhece. Mas por isso que nós devemos retomar essa pergunta: o que dá sentido para a minha vida? O que eu busco que realmente me faz ser uma pessoa consistente? Independente dos desafios da vida, nós sabemos que nós temos altos e baixos, dificuldades financeira, econômica, relacional, isso tudo faz parte do ser humano, da minha vida também faz parte, da sua vida, Padre Giovanni, da vida do Frater Igor. Só que tem que ter algo que sustente tudo isso em nós. E nós compreendemos que Deus sustenta tudo isso em nós. Na minha experiência de escuta, né, muitos chegam a dizer: mas padre, minha vida perdeu sentido. Aí eu gosto de responder com outra pergunta, né? Qual é o sentido que você está dando à sua vida? Né? Então eu gosto de dizer que nós não nascemos por acaso, nem podemos viver por um acaso qualquer. Deus de fato tem um amor imenso por cada um de nós. Por isso, minha irmã e meu irmão, como é importante de fato, a cada dia, você se perguntar: qual é o sentido que eu estou dando à minha vida? Uma vez li uma frase e achei muito interessante: quem tem um porquê viver, sempre vai encontrar um como viver. Quem tem um porquê, sempre vai encontrar um como. Então é muito importante que você, que nos acompanha, de fato, pense, reflita, aprofunde bem o sentido da sua vida, o sentido da sua existência. Deus nos criou por amor e nos criou para a felicidade. O Pai é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele respeita a nossa liberdade. Deus ainda hoje continua chamando. Deus ainda hoje continua a passar por nossas vidas, por nossas casas. Essa experiência interessante do Frater Igor, né? Na escola, que ele sentiu um convite, foi até o seminário e viveu essa bonita experiência de Deus. Também hoje Deus passa por sua vida. Pouco importa o ambiente. O que é muito importante, estarmos à escuta e, de fato, querer responder com alegria, com generosidade, com disponibilidade ao convite divino. Frater Igor, você que no Mato Grosso, como também em Taubaté, teve a graça de viver a experiência de formando e também formador, né? Ouvindo esses jovens, o que nessa sua experiência você percebe que foi interessante para a sua caminhada vocacional? É sempre interessante lembrar, muito importante lembrar, que a fé, ela é um dom de Deus. Ela não é uma construção humana. E para a realização, para o encontro do sentido e para o encontro vocacional, com o encontro da sua vocação, nós temos que estar atentos a esse dom que nos ultrapassa. A fé não é um produto humano ou uma conquista humana, ela é um dom de Deus. E tanto na vocação familiar, na vocação ao matrimônio, religiosa, sacerdotal, nós só vamos conseguir abrir os nossos ouvidos quando nós colocamos em prática esse dom que nós recebemos, que é o dom da fé. E eu acredito muito
que não existe vocação alguma que Deus nos chama que não tenha como fim último a felicidade do ser humano. Então, o homem casado, ele foi chamado por Deus para ser totalmente feliz no seu casamento. O religioso foi chamado por Deus para ser feliz na sua vida de pobreza, castidade e obediência. O padre, ele é chamado por Deus para ser feliz totalmente enquanto padre. E isso dá sentido. E isso é um dom, é dom de Deus. Só que hoje muitas são as vozes que calam esse dom. É muito barulho, é muita coisa por fazer, é muito trabalho. A vida, ela está muito acelerada. Isso não é culpa da maioria dos jovens ou da maioria do povo. Nós já nascemos num mundo assim. Agora nós temos que fazer o exercício de voltar-se para nós mesmos, de voltar-se para Deus. Esse é o nosso desafio. Uma vez com Deus, uma vez encontrado Deus, que não é uma ideia, é uma pessoa, Jesus Cristo, Ele nos orienta, Ele nos diz que caminho seguir. E esse caminho nos dá sentido, nos dá paz e nos traz realização. Nós somos chamados, antes de tudo, para a felicidade, para a alegria. É o que eu acredito, Padre. E é o que eu tenho visto na minha vida, na vida dos meus irmãos e no seminário. Muitos vão até lá porque têm um dom. E é o dom da fé que faz desabrochar o dom da vocação. Em síntese, Deus continua nos chamando. A vocação religiosa é especial? Também é. A vocação sacerdotal é especial? Também é. Porém, de onde nasceriam religiosos, padres, se não fosse da família? Então, como de fato é importante fazer da nossa casa, do nosso lar, uma igreja doméstica, um espaço sagrado de celebração da vida, do amor, do perdão. É lá de casa, é lá da família que vão surgir muitas vocações a serviço do Deus da vida, que com certeza quer o nosso bem, quer a nossa vida, quer a nossa felicidade. Iremos para o nosso intervalo, logo o terceiro bloco, aproveitando a visita do neo-sacerdote José Ronaldo e do fráter Igor. Até breve. Tornando-me um consagrado por amor, ouvi a tua voz, por isso estou aqui, senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. Drogaria Teixeira, Grupo Farma, 3 lojas em Lavras. Atendimento por profissionais altamente qualificados. Completo estoque de medicamentos e perfumaria. Tudo isso com os melhores preços. Aqui tem farmácia popular. Entrega rápida e eficaz. Drogaria Teixeira, Grupo Farma. Cuidando do bem mais precioso, sua saúde. Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Põe teu coração no meu e o meu coração no teu. Não tenhas medo de abraçar. Celebrando o Domingo da Alegria, temos a grande alegria de poder hoje, no nosso programa, Um Coração para Amar, contar com a presença do neo-sacerdote, Padre José Ronaldo, e do fráter Igor, religiosos deunianos, religiosos lavrenses. Padre José Ronaldo, depois de 12 anos de caminhada vocacional, depois de 12 anos de estudos, agora neo-sacerdote, e tendo pela frente uma missão de peso, né? Trabalhar no Santuário São Judas Tadeu. Quais são, assim, as suas expectativas ao iniciar o seu ministério presbiteral? A primeira expectativa, né, de modo geral, até sem focar um lugar específico de trabalho, é servir, né, com o meu sacerdócio, com aquilo que eu tenho enquanto religioso e padre, né, poder servir o povo de Deus.
seja sacramentalmente, confissões, batizados, casamentos, atendimentos, e esse serviço é para uma vida inteira, independente de onde a gente estiver. E pensando na realidade de santuário, com tudo aquilo que tem no santuário de pastoral, de paróquia e de santuário, a expectativa com a juventude muito grande. Com certeza eu gosto de trabalhar com a Crisa, gosto de trabalhar com os jovens, então há uma expectativa de estar junto com esses jovens, trabalhando, promovendo aí já próximo a JMJ esse vigor da juventude, né, para que os jovens entendam até o nome do nosso programa, Um Coração para Amar, que todos nós somos chamados a ter um coração para amar. E para ter um coração para amar, a gente tem que entender que quem nos chama a amar é o próprio Deus que é amor. Então essa expectativa no meu coração, ela é bem presente, desse trabalho com a juventude, ser um padre jovem no meio dos jovens. Mas não só no meio dos jovens, no meio dos idosos, das crianças, do povo de Deus em si, estar com o povo muito importante. Santuário São Judas, fica em São Paulo, capital, um grande santuário por onde passam milhares e milhares de pessoas. Como ali ser deoniano, profeta do amor, ministro da reconciliação? Olha, eu acredito que a melhor maneira de um santuário com tanta gente que por vezes os nossos relacionamentos são até superficiais, porque é passagem, mas ser com o povo, sabe? Pela palavra, pelo cuidado, pela presença, talvez até silenciosamente, ser com o povo. Eu acredito que quem vai ali e percebe a presença do padre, o contato com o padre na celebração, no atendimento, ou por pura presença, já se sente agraciado. Então, para mim, no santuário, sendo deoniano, ser com o povo. Que Deus abençoe muito, padre, o seu ministério, tá bem? Amém. Frater Igor, chegando quase na reta final, né? Logo em breve será o seu diaconato, antes também os votos perpétuos. Explique um pouquinho assim para o nosso povo, né? O sacramento da ordem tem três graus. Como é que funciona isto? Após um período de formação no seminário, né, que para nós religiosos dá em cerca de 12, 13, 14 anos, ao final da formação inicial, nós somos então, recebemos ou fazemos os votos perpétuos. O que significa isso? Nós, por alguns anos, vivemos os votos temporários, que é a vivência da pobreza, da castidade, da obediência, com os votos públicos, que nós fazemos ao provincial e à igreja. Com um tempo de experimentado isso de maneira temporária, na qual nós renovamos ano após ano, chega um momento onde nós sentimos a convicção de que podemos perpetuar esse compromisso com Deus, de viver uma vida casta, pobre e obediente. Uma consagração, então, definitiva. Definitiva, que agora então não tem mais volta, totalmente de Deus. E que eu e a minha turma, nós vamos realizar os votos perpétuos, então, em Nova Trento, Santa Catarina, no dia 31 de janeiro. Desde já peço as orações de todos. Já em março, nós vamos ser ordenados, então, diáconos, no dia 13 de março, no Santuário Nacional em Aparecida, São Paulo. E é o primeiro grau, então, do sacramento da ordem, do sacramento do serviço. E depois tem o sacerdote e depois tem a ordenação episcopal. São os 3 graus do sacramento da ordem, todos destinados ao serviço do povo de Deus, ao serviço da Igreja de Jesus Cristo. Então, antes do sacerdote ser ordenado, ele passa pelo primeiro grau do sacramento da ordem, que é o diaconato, onde ele vai ter a oportunidade de servir o povo, batizando, celebrando os casamentos e ajudando propriamente o padre, o bispo, junto ao presbitério, que futuramente é o lugar dele, não só, como também na missão. Então, no dia 13 de março, eu e a minha turma seremos ordenados, então, diáconos no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. E também pedimos as orações. Então memorize aí, hein? 31 de janeiro, votos perpétuos. E 13 de março, então, o diaconato do Frater Igor.
A vocação sempre é a resposta de um Deus providente a uma comunidade orante. Como é importante rezarmos em casa, na igreja e sempre pelas vocações. Agora, as considerações finais do nosso programa, Padre José Ronaldo, depois o Frater Igor. Gostaria de dizer às famílias, ao povo lavrense, que eduquem seus filhos para pensar a vocação. Eduquem os filhos que dentro de casa o pai e mãe saibam falar sobre isso. Não só na catequese, não só na igreja, mas filho, pensar no que você quer ser da sua vida, né? Enquanto pessoa em si mesmo, enquanto profissional. Hoje nós temos tantos problemas com maus profissionais, né? Porque não se realizam também, não fazem bem aquilo que deveriam fazer. Mas pela vida inteira, existencialmente, o que Deus te chama hoje? A ser um pai, a ser uma mãe, a ser um religioso, a ser um padre? Pensar isso em família. Se a vocação nasce dali do seio materno, pai, mãe, filhos, então pai e mãe, ter esse compromisso de perguntar ao filho sem medo. Se um dia seu filho chegar, eu quero ser padre, ou sua filha, eu quero ser uma religiosa, apoiar, conversar, discernir junto em família, isso é muito importante, porque hoje o mundo não pensa em vocação. A vocação é um susto na vida das pessoas, muitas vezes. E esse susto não deve ser um susto realmente, deve ser uma acolhida do amor de Deus. Deve ser um abraço desse amor para a sua vida, para você se realizar enquanto homem, enquanto mulher. Com certeza. Eu convido todos vocês a retomarem o valor da oração, principalmente na vida da família, mas também na vida da comunidade, na vida paroquial. Nós não conseguimos realizar a vocação sem uma comunidade orante por detrás de nós. Então, eu gostaria de dizer para vocês do valor que tem a intercessão na vida de um padre, de um religioso e também de uma vida matrimonial. Nós somos chamados a rezar uns pelos outros. E o poder que tem, a unção que tem uma intercessão de um avô, de uma avó, de um amigo, de um tio. Nós precisamos rezar mais uns pelos outros. O senhor perguntava para o padre José Ronaldo sobre a situação de Lavras, os homicídios, muita violência. Nós precisamos rezar mais. Rezamos mais pela nossa cidade, pela paz. Peçamos a intercessão da Virgem Maria. Procuramos gastar um pouco mais de tempo pensando em Deus, intercedendo a Deus para que volte o seu olhar de misericórdia por cada um de nós. Porque Ele vai realizar a obra que Ele já começou na vida de cada um de nós. E essa realização passa pela felicidade de cada um. Deus não nos chama para ser triste e nem para uma vida desgostosa. Deus nos chama para uma realização pessoal e comunitária. Mas para isso nós precisamos de intercessão. Precisamos rezar uns pelos outros. Então, desde já, contem com as nossas orações, né? O padre agora recém-ordenado precisa das nossas orações, a igreja precisa, o Papa precisa, o Padre Giovanni. Rezemos uns pelos outros, porque é assim que a gente se faz igreja. No Domingo da Alegria, nós estamos muito felizes e agradecidos pela vida de vocês, pelo testemunho de vocês, pela vocação de vocês. Padre José Ronaldo, um abençoado ministério junto ao querido povo de São Judas Tadeu em São Paulo. Frater Igor, serenidade, perseverança nessa reta final da sua vocação. Como bem diz o lema da ordenação do Padre José Ronaldo, não importa o ponto a que chegamos, o que é fundamental, o que é essencial é progredirmos, caminhar para frente com alegria, com determinação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, abençoe-vos o Deus que muito nos ama. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Segue os passos que eu darei. Prende a tua cruz na minha. Vai servir meu povo,
faça como